Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, e estejam conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas, não é verdade? Já falei para vocês e quero dizer que, se tendo alguma dúvida, é só deixar uma mensagem no privado, tá? No PV, e o mais a gente vai trabalhando juntos, tá? Nas últimas aulas, eu passei para vocês duas atividades, uma da página 56 e outra na página 61. Espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? Que hoje eu estarei introduzindo transformações químicas na unidade 3, mas antes de adentrar nestes conteúdos, eu irei fazer a correção desses exercícios, tá? Porque senão vai juntando e, tendo alguma dúvida, é só nos comunicar, ok? Corrigindo a página 56, tá? Vamos pegar na página 56 das questões 1 a 8, ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? É importante fazer os exercícios, não deixem de fazer, tá? Foi aqui que eu passei para vocês na última aula, das atividades. É muito importante fazer os exercícios, não deixem de fazer, ok, turminha? Nas nossas atividades, que deixei na quinta-feira, organizar o conhecimento. Sempre que achar necessário, consulte a tabela periódica, certo? Não tem assim comodismo, precisou, consultem. A tabela periódica dos elementos químicos. Fiquem atentos às seguintes correções. O primeiro, obtenha as seguintes informações para os elementos químicos abaixo: símbolo, número atômico, número de elétrons, estado físico, a temperatura ambiente e em que período e grupo da tabela periódica está localizada. Aqui nós temos três alternativas, turminha. Alternativa A, oxigênio, certo? Alternativa B, sódio, e a alternativa C, de hélio, ok? Diz assim, o símbolo de oxigênio é a letra Z, 8, E, elétrons 8, estado físico gasoso, certo? E no segundo período, o grupo 16, tá? A letra B, tá? E vai ser só o símbolo Na, tá? O símbolo é Na, e Z, que é igual a 11. Elétrons é igual a 11, estado físico sólido, terceiro período, do grupo 1. O símbolo de hélio, tá? É Z, que é igual a 2, o número de elétrons, tá? Seu estado físico é gasoso, primeiro período, do grupo 18, com zinco, com o grupo 18, tá? Então, tá toda aí as seguintes informações destes elementos, e eu vou estar deixando disponibilizado para vocês esta aula, e que vocês possam, assim, a aula 37, tá? Corrigindo direitinho nesta página 56, certo? O segundo, amados, um elemento químico apresenta a seguinte distribuição eletrônica: K é igual a 2 elétrons, L 8, M 18 e N 2, tá? Diz assim, que com essas informações e com o auxílio da tabela periódica,
determine qual é o nome e o símbolo desse elemento químico. O segundo, veja só aqui para vocês verem, é zinco, tá? O elemento químico é o zinco, que é representado pelas letras ZN, tá? Z maiúsculo N. É o símbolo do zinco, tá, queridos? Muito simples, é só vocês também, como falei antes, estarem sempre pesquisando a tabela periódica dos elementos químicos, ok? O terceiro, tá? Vamos aqui ficar atento ao terceiro, que diz assim: considerando os tipos de ligação química, responda a letra A. Quais são os tipos de ligação química que estão presentes nas substâncias brometo de potássio, que o símbolo é este, tá? QKBr, dióxido de nitrogênio, também a fórmula é esta aqui, tá? E o sódio metálico, que também a fórmula é essa aqui. O terceiro diz assim, que o brometo, né, iônica, nitrogênio 2, covalente, na metálica, na letra B, é substância moleculares, certo? Aonde que apresenta ligações covalentes também, em sua estrutura, substâncias iônicas, e possui também ligações iônicas, certo? É só vocês, espero que estejam corrigindo direitinho. Se tiverem errado, apaguem, tá? Faça a correção certinha, que quando vocês forem estudar, vai ficar bem mais fácil, tá? Com as atividades todas organizadinhas, bonitinhas no caderno de vocês, certo, pequenos? O quarto, analisar, pede para analisar. Veja só. Observe o gráfico, este gráfico aqui, tá? Identifique o nome dos 3 elementos químicos mais abundantes na crosta terrestre e cite uma substância molecular e uma iônica formada com esses elementos. E aí, vocês conseguiram resolver? O que vocês colocaram? Tá? Vamos ver se vocês acertaram, tá? Estes 3 elementos químicos, turminha, são mais abundantes na crosta terrestre, de acordo com o gráfico, são o oxigênio, tá? Preste bem atenção, o silício e o alumínio. Uma substância molecular formada entre eles é o gás oxigênio, que é representada pela letra O. O oxigênio será sempre assim, ó, representado desta forma. E uma substância iônica, sabem qual é? É o óxido de alumínio, tá? Também que o óxido de alumínio é representada com esta sigla aqui, certo? Com esta fórmula, na verdade, né? E o que diz respeito aqui também no quinto, tá? Diz assim, informe o número atômico e de elétrons de cada íon. Aqui está a letra A, B, C, D, E, F, tá? No quinto, está aqui as respostas, tá? Vou deixar registrada direitinho na nossa plataforma para que vocês possam estar corrigindo, certo? No sexto, amados, diz assim, tá? Para vocês utilizando as palavras e expressões átomo, íon, molécula e substância iônica, descreva os processos a seguir. Vocês estão vendo aqui a letra A, tá? Hidrogênio, certo? A letra B, cloreto de magnésio. E pede-se que vocês descrevam o processo a seguir. O processo aqui a seguir, a resposta possível, tá? São 2 átomos de hidrogênio, é só olhar e descrever, né? Está mandando descrever 2 átomos de hidrogênio que se unem e formam a molécula, tá? Na letra B,
Resposta possível também, o íon de magnésio se une a dois íons, tá, do cloreto, formando a substância iônica de magnésio de cloreto, tá? Na verdade, aqui é uma combinação, tá? Que aí dá esta fórmula, certo? No sétimo, turminha, diz assim, tá? Sobre o nitrogênio, faça o que se pede. Na letra A, diz assim, identifique na tabela periódica se esse elemento é metal, ok? Ou não metal. E aponte qual é o tipo de ligação química envolvida entre seus átomos. Explique sua resposta. Então, na letra A, diz assim, que o nitrogênio é um não metal, ok? A ligação entre átomos é covalente e ocorre por meio de compartilhamento de 3 pares de elétrons. Já na letra B, o nitrogênio é um nome utilizado tanto para o elemento químico quanto para a substância simples, por ele formada, tá? Explique qual é a diferença entre o elemento nitrogênio e a substância nitrogênio e como você faria para diferenciá-los com símbolos, tá? Então, na letra B, espera-se, tá, que vocês aproximem do conceito do elemento como grupo de átomos de mesmo número atômico e de substâncias com conjunto de moléculas ou agrupamentos, certo? De átomos de mesmo tipo, tá? Isso tudo tem que ser observado na tabela dos elementos químicos. No oitavo, amados, diz assim, como os metais são excelentes condutores de calor, certo? Costumam ser empregados na confecção de panelas. A condução de calor durante o aquecimento da comida ocorre porque o metal possibilita a transferência de energia da chama do fogão para o alimento. Olha que interessante, não é? Então, aqui em grupo, pede que façam pesquisas sobre os diferentes tipos de panela metálica e elaborem uma proposta que relacione a proposta mencionada no enunciado, tá? Com a nuvem eletrônica dos metais. Então, aqui no oitavo, nesse caso aqui, nós não podemos estar fazendo grupos, assim, até que dificulta, por enquanto ainda com esta pandemia, deixamos essa pesquisa, ou esse trabalho, um trabalho em grupo mais na frente, como vocês já leram a definição de nuvem eletrônica, reserve, tá, aqui um tempo para que vocês possam, aqui dizer assim, elaborar em grupo a proposta solicitada com base nos conhecimentos aqui adquiridos. Como falei antes, ainda o tempo não está propício, né, não está se nos favorecendo para que possamos ainda realizar este trabalho em sala, ok? A gente entende, né, pede paciência e confiamos em Deus que mais na frente estes trabalhos sejam possíveis. Irei agora para a página, turminha, 61, tá? Eu pedi para vocês fazerem este pequeno registro no caderno de vocês, tá? Para fazer as atividades, sobre obter informações na aula de compreender um texto que eu dei para vocês, certo? Pergunta qual é o assunto principal. Respondendo, tá? No compreender um texto, a visita do autor a um museu de ciências que contava com uma tabela, certo? Lembra que eu falei para vocês? Periódica, onde eram expostas amostras reais dos elementos, tá? Lembra que eu até comentei do risco, né, que tem uns elementos que eles têm que ser armazenados de forma segura, tá?
No segundo, turminha, diz assim, o autor do texto cita, tá, que a tabela periódica do museu apresentava amostras que poderiam ser expostas com segurança. Que tipo de elemento não pode ser exposto com segurança em um museu? Respondendo, alguns elementos são radioativos, mesmo que sejam expostos em recipientes fechados, eles continuam a emitir radiação em quantidades perigosíssimas, principalmente para o ser humano, certo? No terceiro, os metais expostos na tabela apresentavam os mais diversos formatos, ok? Como cita o autor, eram bastões, nacos, bucos, filamentos, folhas, discos e cristais. Porque os metais podem ser moldados de tantas formas. Vamos ao terceiro, porque seus átomos, certo, turminha, estão unidos por meio de ligações metálicas, o que permite o deslocamento dos átomos durante um processo de moldagem, tá? Quando eu introduzi para vocês sobre o conteúdo de química, lembra que eu falei para vocês que tinha aquelas caldeiras, né, onde era derretido ferro? Aqui é mais ou menos assim, derrete o alumínio e entra com o molde e procura o formato, o modelo que quer ser moldado, certo? No quarto, amados, indo aqui para o quarto, a nafta, tá? A pergunta aqui, questionamento, tá? É um composto derivado do petróleo, certo? Que não se mistura com água. O petróleo, vocês sabem disso, o óleo são substâncias químicas que não misturam com a água. Você coloca um com o outro e eles se separam. Por qual razão os metais alcalinos e alcalinoterrosos precisam ficar imersos em uma substância como a nafta? Então, nós vamos dizer que porque ao se combinarem, tá, com a água presente na atmosfera, eles produzem o gás o hidrogênio, que é altamente inflamável, ok? Respondendo o quarto, agora nós vamos para o quinto, certo? Aqui pede para pesquisar, tá? O elemento fósforo citado no texto, na qual não tem nenhuma relação com o composto presente na ponta de palitos que usamos em casa. Ele precisa ser guardado em água porque entra em combustão facilmente. Pesquise por que usamos o nome palito de fósforo, certo? Se esse composto não está presente nos palitos, ok? Eu vou deixar esta nuvem para vocês, ok? Será uma das nossas atividades avaliativas, tá? Por favor, devolvem na devolutiva, respondem direitinho, para que no final da unidade vocês não fiquem sem notas, tá bom? Na próxima aula, eu estarei disponibilizando para vocês essas atividades e irei colocar para vocês a nuvem, tá bom? Na aula de quinta-feira, viu, turminha? Será a nossa aula 38, ok? Então, desde já, eu desejo um bom restante de aula para vocês. Ao terminar o bom descanso, que fiquem com Deus. E um grande abraço, turminha. Beijos. Até mais. Tchau, tchau.